Bora. 3, 2, 1, pode ir. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um Ei Podcast. Bem-vindos. Que bom que você está aqui, né, Cleiton? Hoje nós estamos no nosso sétimo Sétimo episódio. Nós Exato. vamos falar hoje com a doutora Lívia, doutora, pediatra, alergista, especialista em neurodesenvolvimento, quase não É um desenvolvi. trava-língua. Mas antes de tudo, que vai ser um episódio muito especial, nós vamos falar um pouquinho sobre quem nos ajuda a fazer isso aqui Exato. acontecer. Exato. Então nós temos apoiadores que estão ajudando a gente a tornar, né, esse podcast real, né? Esse podcast que tem sido bem legal, dando oportunidade para os empresários e empreendedores do ABC. Então a gente tem o estúdio Bateras Beat, que é onde a gente grava, a gente faz as nossas captações. Nós temos o Ayrton, que é o nosso produtor, que tem ajudado a gente nessa parte de audiovisual. Nós temos o Everson, que é o nosso designer que criou a nossa identidade visual, que a gente tem trabalhado essas cores roxinhas que vocês veem na rede social. Foi ele que deu pra gente essa ideia, né? Nós temos também a DA Digital, que é a agência de mídia digital que trabalha com a parte de tráfego e que está levando essa comunicação para as pessoas. Nós temos também a criadora de conteúdo do programa, que é a própria Geise que vos fala, a nossa redatora, copywriter, né? Que é a nova que a gente tem hoje, né? Então, esses são nossos patrocinadores, são os apoiadores que faz o nosso podcast dar certo hoje. Além disso, aqui embaixo, né, nas configurações e nas descrições, você também tem um formulário que, se você que está assistindo quiser participar, basta preencher esse formulário que a gente vai entrar em contato com você, a gente vai agendar uma pré-entrevista, a gente vai conversar e vai trazer você para bater um papo com a gente aqui. Ouve isso aí, viu? Porque tem gente que acha que tem que ser um convite super especial, Não. mas tá lá no nosso link da bio, gente. Se Só você vem. fala, eu quero falar sobre o meu empreendimento, eu quero contar a minha história, coloca lá. Claro que a gente tem alguns critérios, né? A gente analisa o tempo, de experiência, enfim, mas a sua história pode ser contada, então divulga ou marca aquela pessoa que você fala, Exato. pô, essa pessoa merece, as pessoas merecem ouvir ela. E falando em merecimento de ouvir, que eu trago a minha querida amiga, a Lívia, aqui com a gente, para ouvir um pouco a história dela. E ela, como profissional que tem ganhado aí, né, as redes sociais, principalmente aqui no nosso grande ABC. E Lívia, seja bem-vinda. Já começa falando quem é você, de onde você veio. Exato. E como você decidiu ser médica. Você já foi saindo da barriga da sua mamãe? Já foi com o esteto. Já foi com o esteto ali. E Bri- seja bem-vinda. Obrigada, meninos, pelo convite. É um prazer. E é um prazer falar. As pessoas gostam de falar de si, né? Então, quando hoje eu levantei e falei, o que eu vou falar no podcast? Eu falei, gente, vai ser a coisa mais fácil, eu vou falar de mim mesma. Ainda mais das coisas boas. Tem das ninguém que coisas... você conhece melhor, né? É uma delícia. É praticamente uma terapia. É muito bom. E nem leva bronca nem lição de casa da terapeuta, então tá ótimo. Só pergunta, a gente só questiona. Só pergunta. Eu sou de São Paulo. Eu não era da grande São Paulo capital mesmo. E a medicina veio... na verdade, quem veio antes foi a pediatria. Sim. Eu sempre gostei de criança. Eu tinha uma facilidade em lidar com criança, principalmente crianças pequenininhas. Então, nas festas de família, eu ficava com a galera, eu era a babá da galera, eu me dava bem, eu falava a língua delas e elas costumavam gostar de mim. Então, eu queria trabalhar com criança. Aí pensei, professora, babá. Mas eu tinha o exemplo do meu avô, que era médico numa região mais pobre de São Paulo, e ele era muito respeitado, as pessoas falavam muito bem dele, a medicina era uma realidade dentro da minha casa. Então veio a medicina. Então, uniu o útil ao agradável e veio a pediatria. Então, eu já entrei, legal. antes de querer fazer medicina, eu queria fazer pediatria. E eu estudava num colégio bem tradicional de São Paulo, então tive uma formação boa. Eu fiz pouco tempo de cursinho, relativamente pouco tempo de cursinho, porque a medicina, na minha época, 20 anos atrás, era uma faculdade muito difícil de entrar. Então, as pessoas ficavam 4 anos no cursinho, 5 anos até entrar numa faculdade, e eu fiz 1 ano de cursinho. Então, foi relativamente tranquilo. E aí, passei na faculdade no Grande ABC. Aí, o ABC entrou na minha vida. Na Faculdade de Medicina do ABC, que fica em Santo André. E aí eu comecei a vir para cá, e aí comecei a conhecer o ABC, porque era um mundo distante para mim. Sim. E depois da na verdade, perto do nascimento da minha filha, que eu mudei para cá. Antes eu ficava indo e voltando, aquela raiz de São Paulo não me deixava cortar. E aí, quando a minha filha nasceu, mudei definitivamente. Hoje eu moro e atendo em São Caetano, no meu consultório.
E a medicina, ela é uma área que ela vai criando raízes no lugar onde você fez faculdade, né? Uhum. Então, quando você faz faculdade num local, você acaba ficando Perto ali. próximo dos colegas. Então, o ABC sempre foi uma possibilidade, aí virou uma realidade. Acolheu, Isso né? é Virou. muito legal. Me acolheu, exatamente. A gente sempre fala, né, que uma das coisas que a gente faz aqui no podcast é fazer, acho que é a palavra certa, a anamnese, né? Que eu tinha falado isso aí. Já fez a lição de casa. Obrigado, obrigado. Eu queria entender, assim, que é muito legal, porque, assim, na nossa cabeça, a gente até tinha falado em outros episódios, né? A pessoa que é contadora nasceu escrevendo número na parede. Não é assim, né? Como que você se tornou médica, doutora? Você gostava de cuidar das suas bonecas, do estetoscópio delas? Como que foi essa Não, sua eu infância? não era assim, de brincar de ser médica, de ficar, de pedir pro meu pai e pra minha mãe estetoscópio, como eu vejo às vezes os meus pacientes Uhum. fazerem, né? Sim. Ah, ele adora brincar de médico, eu comprei um kit de médico. Eu não tinha isso. Na verdade, o meu passatempo favorito eu gostava muito de ler. Então, eu lia muito, lia muito. E eu, quando eu pensava em alguma coisa, eu até pensei em literatura, em dar aula de português, porque a coisa do ler era muito encantadora para mim. Mas depois eu fui percebendo que, quando eu decidi fazer medicina, que isso veio Sim. na minha cabeça, a biologia me encantou também. Nossa, eu adorava biologia. Aí tinha aquelas aulas de como funciona o coração, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aquela coisa ali. Curiosidade, talvez, te E aí, pegou, né? Aquela de exatamente. E aí, interessante tudo saber. que era nessa área me interessava. Uhum. Mas eu não nasci brincando de ser médica. Foi um desenvolvimento adquirido. E aí, o fato de ler muito me fazia escrever muito bem também. Então, quem é leitor é escritor, e uma coisa Puxa e outra. puxa a outra. Mas aí eu comecei a perceber que não seria o foco principal da minha atuação. Hoje em dia é um dos focos principais, porque a produção de conteúdo envolve muito você escrever também. Se entender. Mas eu percebi que ia ser mais uma área paralela, a medicina ia ser o foco principal. Mas acho que teve influência também do meu avô, com certeza. Legal, Tem, com legal. certeza. E, Lívia, quando você entrou na faculdade, passou por esse período que é aquele período mais exigente e tal. E engraçado que ela fala que ela já sabia que era pediatria. Normalmente as pessoas têm a dificuldade de decidir, né, no processo ali da medicina e no final que fica, meu Deus, que residência eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Ou descobre no processo. Então, para você já foi mais fácil isso. Você falou, eu quero isso. É. E aí, você se formou, passou. E aí, qual foi a sua primeira experiência com a pediatria? E aí, eu queria te falar também assim, se já, puxa, teve algum momento que você se deparou atendendo uma criança? Antes você fala até você de Do fato ter caminho, o né? consultório. Mas depois você me fala se você olhou para a sua área e falou, puxa, eu acho que eu não deveria, Acho que não era isso. não era isso aí. Durante a faculdade, tem muita gente que já entra querendo fazer alguma coisa, ou porque o pai tem uma clínica super montada de tal especialidade, já está influenciado, ou porque tem um exemplo de família alguém que ele admirava e que queria seguir essa área. Sim. Mas a maioria não. A maioria gosta da medicina e vai descobrindo lá dentro, né? E a pediatria ela é muito engraçada, porque é ódio ou amor. Então, ou as pessoas quando passam pela pediatria, pela cadeira de pediatria, se apaixonam loucamente, ou elas odeiam que elas não veem a hora. Normalmente cirurgiões, ortopedistas, eles falavam que eles não aguentavam ter aula de papinha, porque você aprende a fazer papinha na faculdade de medicina. Não na residência, na faculdade. Então, o ortopedista aprendeu a fazer papinha. Todo mundo. Então, era muito amor e ódio. Então, quem gostava da pediatria ia até o fim. E aí, eu participava da liga de pediatria e ajudava na campanha de vacinação, que tinha as campanhas de vacinação. E aí, eu fui me encantando cada vez mais. Rapidamente, lá pro 5º ano, eu pensei na geriatria, que parece que é totalmente oposto, mas é muito parecido. O começo e o fim da vida são semelhantes. Sim. Mas eu percebi que a criança é o que me encantava mesmo. Eu queria ter um consultório colorido, eu queria ter um monte de brinquedo, eu queria usar jaleco de princesa. Que legal, hein? Não. Muito legal. E aí, eu não tive dúvida. A medicina é um curso muito longo, e muito desgastante, porque a gente não consegue trabalhar durante a faculdade. São 6 anos de integral, e a gente
acaba a faculdade e depois ainda, às vezes, tem anos de residência, tem 3, 4, 5 anos de residência, dependendo do que você for fazer, e durante a residência você ganha uma bolsa de fome. Então, Sim. demora muito tempo para sua carreira começar. Uhum. Demora muito tempo para você conseguir pagar suas contas, para você conseguir comprar um carro, para você conseguir ter algo seu. Então, quando você sai com sangue nos olhos, né? Trabalhar. Quero trabalhar. Pega um monte de plantão. Plantão é algo que nunca foi gostoso pra mim. Tem muita gente que adora dar plantão, que gosta da emoção, do incerto, da emergência. Eu sempre sofri no plantão porque eu gosto de criança saudável. Uhum. Criança doente não é comigo. É por isso que eu fiz. Depois eu fui fazer alergia. O máximo que meu paciente tem é uma tosse, um Sim. nariz Bem escorrendo mais leve, né? e uma brotoeja. Ah. Bem mais leve, exatamente. Então, a emergência me deixava muito insegura, mas era pra ganhar dinheiro, né? Então, os Uhum. anos que eu fiz plantão foram sofridos, mas tudo tinha um propósito. Mas eu já sabia que o que eu queria era o atendimento no consultório, era conhecer aquela família, atender com calma, com tranquilidade, olhando a criança como um todo. E quando você sai da faculdade, isso é impossível, né? Porque além de você ter que dar plantões, você normalmente vai atender em clínicas que já estão formadas. E clínicas clínicas grandes que atendem convênios, né? Gênios. Uhum. E aí o convênio é muito cruel com o médico, porque é ele que põe preço no seu trabalho. Então ele fala assim: você vai ganhar 50, 60 reais por consulta, só que você tem que dar 40% para o dono da clínica, para pagar toda aquela estrutura. Então você tem que fazer os cálculos de quantos pacientes você tem que atender por dia, por hora, por período. E aí você tem que atender. Eu nunca gostei de atender em menos de 20 minutos, mas 20 minutos é pouquíssimo, Uhum. né? Não dá Pra nem pra você- fazer anamnese. Não nem dá, para não dá. anamnese, Pra imagina entender o exame histórico da físico. criança, né? Socorro. Exatamente. Hoje em dia eu atendo paciente em 1 hora e meia, 2 horas, e aí eu começo a atender e já falo assim: vamos lá voltar pra barriga da mãe. Imagina que dá pra fazer isso em 20 Legal, né? minutos, né? É. Pra contar toda a história e entender aquela criança. Mas era o que tinha, né, gente? No começo da carreira a gente aceita fazer coisas que não são o ideal, porque você precisa começar. A gente chama de pegar a mão, né? Você Uhum. precisa pegar a mão de paciente, pegar experiência pra depois conseguir fazer o que você quer. E aí eu atendia nesse modelo de Convênio. carimbar as fichinhas, e também cheguei a atender em alguns lugares que eram um preço fixo. Então, eles te pagavam um valor para atender 4 horas e colocavam quantos pacientes desse lá dentro. E era muito humilhante, né? Você atendia paciente em 5 minutos, era estressante demais. Mas você acaba aceitando aquilo por necessidade, né? Mas já passei por lugares complicados. Aí teve um período curto da minha vida em que meu pai tinha uma organização social que prestava assistência à saúde no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Pro Rio. nas comunidades, gente, nas comunidades. Subi o morro, Nossa. e eu fui pra lá por insistência dele, mas eu não era assistência, né? Eu não atendia paciente. Eu ficava lá no escritório sofrendo horrores, porque eu nunca fui boa nisso. Aí fui fazer uma pós em gestão de saúde para saber para ver se eu conseguia ser melhor nisso, mas eu era horrível. E voltei com o rabinho entre as pernas. Quero mais não. Não quero mais não. E aí voltei aos atendimentos no consultório, que era o que me fazia feliz, né? E aí esses foram os muitos primeiros anos, porque esse atendimento de convênio, ele durou até 2019. Então eu me formei em 2007, foram muitos anos atendendo nesse 12 anos, modelo, né? É interessante. Você citou que você teve dentro da faculdade, você gostou, né, dessa parte de cuidados infantis, etc. E tem também essa questão das pessoas mais velhas também, que era algo que te chamava atenção. Como que funciona a faculdade, por exemplo? Quando que você define qual área que você quer seguir, que você quer se especializar? Os primeiros anos são iguais para todos? Como que funciona? Isso, tem as cadeiras base, né? Então, o primeiro ano, por exemplo, é anatomia, é química, bioquímica, aquela coisa bem basicona para dar a base para você ir construindo a sua profissão, né? Sim. Aí, do segundo, terceiro, quarto ano, ainda são cadeiras muito de sentar na sala de aula e estudar, é pouca coisa prática. Mais livro. Exatamente. E aí, no quinto e sexto ano, a gente chama isso de internato. O internato é a parte prática. São 2 anos em que você vive no hospital, na UPA, na UBS, nos serviços de saúde disponíveis na sua região.
Aqui no ABC a gente ia para todas as cidades, então a gente tinha serviços em São Caetano, em Santo André, São Bernardo, e aí você fica passando por todas as cadeiras. Então você passa pela clínica, pela pediatria, pela cirurgia, pelas diversas subclínicas. Então, tem um ambulatório de cardio, de psiquiatria. Você vai vivendo um pouquinho de cada realidade para tomar sua decisão, né? Sim, bem legal. E aí, nesse momento, você já vê claramente se você quer uma carreira cirúrgica ou uma carreira clínica. Porque se você não. Eu detestava ficar horas de pé assistindo uma cirurgia ou instrumentando uma sim. cirurgia. Isso aqui não é pra mim, Deus me livre. Então, você consegue já identificar muito claramente qual é a sua Viés, sua né? área. E aí, quando você se forma no 6º ano, você se forma como generalista. Então, você é um médico que pode atuar em todas as áreas, mas superficialmente. Então, você pode atender crianças, gestantes, adultos, só que você atende de maneira geral todo mundo. Se você quiser se especializar um pouquinho mais, claro, você não pode fazer uma cirurgia, porque você não Uhum. foi treinado para isso, mas você pode atender clinicamente qualquer pessoa. E se você quiser se especializar um pouquinho mais, você escolhe fazer uma residência. E aí que você Passando os anos, escolhe né? clínica médica, Uhum. ou pediatria ou cirurgia. Aí, se você faz a pediatria, você sai pediatra. Então, pediatra geral. E aí, normalmente, a gente se subespecializa, a gente vai nichando. Vai me chamando, né? Então, eu fiz alergia. Então, eu sou alergista pediátrica, mas você pode fazer endocrinologia pediátrica, UTI, neonatologia. Você vai ficando cada vez mais naquilo Uhum. que você gosta Sim. e que você se identifica. Vai nichando, né? Quando Exatamente. Legal. quando você chegou ali em 2019, que você falou assim, agora não dá mais. Foi a gota Foi a d'água. gota d'água, a virada de chave, falou assim, eu preciso me mover, eu não quero mais viver desta forma, atendendo os meus pacientes desse jeito, me submetendo também a fazer isso de uma forma muito rápida, Uhum. que é uma responsabilidade também, você é uma vida que Exato. aparece ali para você. Quando foi essa virada? O que que fez você fazer? Opa, Chega. agora, chega. Conta pra gente. Eu acho que eu, como católica, eu sempre culpo o Espírito Santo. É o culpado, bom culpado. Culpado. Eu já estava muito cansada, eu estava infeliz. E aí, eu lembro de ter uma manhã muito ruim num desses serviços em que eu ganhava por pacote, né, por manhãs. Naquela manhã eu tinha discutido com a secretária, porque quando você atende um paciente a cada 5 minutos, o paciente não pode atrasar. E aí atrasava, abria a ficha, aquele bolo, né? E aí eu lembro de sentar no carro muito infeliz, muito chateada, e eu ouvi claramente alguém me falando, segue o Ícaro de Carvalho. Eu já seguia o Ícaro de Carvalho, mas o Instagram não me mostrava mais muita coisa dele, porque você não interagia com as Sim. publicações, ele fica escondidinho. Quietinho. Me veio aquilo, eu entrei no Instagram, sentada no carro, e aí coloquei, e aí eu vi o primeiro story dele que apareceu. Era, se você é médico e está com dificuldade para pagar as contas, que era o meu caso na época, você é burro. Opa! Jeitinho fofo do Ícaro. E aí ele descrevia Pouco o direto. raciocínio dele, Aham. por que a medicina tem, na visão dele, tinha muito espaço para o empreendedorismo e para o crescimento, mas a maioria dos médicos não tá assim. E aí eu falei assim, gente, ele tem toda a razão, eu preciso mudar a chavinha, mudar a visão. Faz E aí eu sentido, né? comecei, faz muito sentido. Eu comprei o curso dele, o Novo Mercado, comecei a fazer os cursos, e aí comecei a produzir conteúdo para o Instagram. Eu sempre tive muita facilidade com falar em público. Eu gostava eu dava aula para os meus amiguinhos antes da prova, eu fazia palestrinha com 2 anos, segundo a minha mãe. Legal. E eu sempre gostei muito de explicar, então foi uma facilidade para mim. Uhum. No começo era aqueles conteúdos bem quadradinhos, às vezes eu deixo até uns destaques salvos muito antigos para lembrar como era Sim. o antes e depois. Bem O legal. começo é o começo. É né? porque assim, você falou que você teve essa mudança, né? Essa conversa, né? Que você falou. Bom que você estava preparada para ouvir o Espírito Santo também. Eu ouvi o que É ele isso, queria né? dizer, Porque a gente toda hora tá saindo aqui, tá falando com a gente não tá preparado para ouvir, então não Naquele dia eu adianta, né? ouvi, Aquele né? dia você ouviu. É muito legal. Assim, 2019 a gente ainda não tava na pandemia. Exato. E como que foi essa A transição? pandemia, muito entre aspas, me entendam, gente, ela foi um presente na minha carreira. Porque 2019, eu comecei o meu primeiro post profissional, ele aconteceu em dezembro de 2019.
E aí a pandemia entrou em março de 2020. Sim. E eu já estava produzindo conteúdo, eu tinha umas 800 pessoas que era meu Instagram pessoal, aí ele já era aberto, né, mas aí eu comecei a produzir os conteúdos. E quando tudo fechou na pandemia, eu fiquei 2 semanas sem trabalhar, a gente não sabia para onde ia o mundo, né, e eu foquei muito no Instagram. Então eu abria a caixinha todos os dias, naquele período em que eu não estava trabalhando, eu respondia todas as caixinhas, chegavam muitas, 100% dos directs. Eu ajudava Porque eu muito. andou muito latente, né, também. E as pessoas da estavam medicina, desesperadas, né? meu filho tá doente, o médico não tá atendendo, o que que eu uso? Então eu dava, eu fazia uma coisa no direct, e era pra ajudar mesmo, não era nem pra me promover, que o CRM nem permite que a gente faça hoje, mas na pandemia permitia, Tipo que assim, era não tem consulta opção, né? exato, consulta, toma tal remédio, porque era o que tinha, né, a gente não conseguia. E aí eu comecei né, era a época das lives gigantes dos sertanejos, Sim. lembra das lives? Sim. Eu também fazia minha live Milhões de toda pessoas quinta-feira. Chamava sextas-feiras essas Aham. lives aí. Todo mundo tomando cerveja em casa e Isso assistindo aí. sertanejo. E aí eu comecei a fazer uma live toda quinta-feira. As lives duraram mais de 2 anos, as pessoas já esperavam por essa live. Eu era uma conta pequena e eu cheguei a ter 100 pessoas numa live. Sim. Então, e por temas diversos. Cólica, amamentação. Era cuidado de filhos em geral. E meu Instagram cresceu muito rápido. Eu lembro de esperar o arrasta pra cima, que era os 10 mil. Sim. Chegou em, sei lá, 6 meses. E aí isso foi eu peguei muitas fases do Instagram, hoje Instagram não é mais assim, vocês melhor do que eu sabem disso. Hoje é muito mais difícil crescer mas na minha época era mais fácil e foi o Instagram que foi a minha vitrine, que eu comecei a olhar que eu poderia fazer o atendimento que eu sempre sonhei. Então é assim que a pandemia começou a abrir um pouquinho mais, eu comecei a alugar uma sala numa clínica para atender particular. E aí eu comecei devagarzinho, pondo o pezinho lá, eu não pulei na piscina não, eu coloquei os dedinhos pra ver se estava Isso frio. é bom. E aí eu fui fazendo uma migração, as agendas começaram por causa do Instagram a lotar, absolutamente lotadas as agendas, tinha fila de espera pra minha agenda, quando eu na época do convênio, mas aí, quem podia ia para o consultório particular, que tinha acesso mais fácil, e aí eu comecei a migrar, sair das clínicas que eu atendia convênio e ir para a clínica particular. Até que a agenda lá ficou tão boa e tão grande que eu consegui, alugar uma sala só minha. Então não era só, pelo período em que eu estava na clínica, eu consegui alugar um espaço, Mano. e aí foi que as coisas andaram mesmo, porque aí eu podia fazer os meus horários, eu conseguia, fazer o ambiente ser do jeitinho que eu queria, e agora a gente está com uma clínica, a gente está na segunda sala alugada, agora a clínica é maior, tem uma recepção grande, espaço para as crianças brincarem, cantinho do café, tenho agora uma colega oftalmopediatra atendendo ao meu lado, então agora eu cheguei onde, eu sonhava quando eu tinha 13 anos. Que eu falava, eu quero ter um consultório assim, assim, assado, atender as Legal. crianças. É muito legal. Assim, até entendo, né, igual voltando um pouquinho que você tinha falado que na época que você trabalhava, né, que tinha convênio, que você tinha que atender muito rápido as pessoas. É legal, porque geralmente quando a gente vai numa consulta com nossos filhos, principalmente que a gente tem uma dúvida, né, bem, que ninguém sabe, né, o que é Claro, uma você nem doença, a tem gente que não saber. entende, né? E a gente é atendido muito rápido, fica uma sensação de maltrato, né? Fica. Pra gente que tem que pagar o convênio, que é super difícil. Mas nesse caso, assim, acho que você pode até defender, não é culpa do médico, né? Exato. Mas Eu acho que assim, eu sempre digo uma coisa, mesmo quando eu atendia em 5 minutos, eu tentava, prezar pelo melhor que eu podia fazer, mesmo que fosse rápido. sim. Então assim, quando o médico você é maltratado, ou você não é olhado nos olhos, ou ninguém olha para o seu filho que é o paciente, eu acho que sim é culpa do médico, porque é ele que quis atender. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele e falou: "Você vai atender neste lugar de 5 em 5 minutos". Ele quis. Agora, a gente também tem que lembrar que aquele profissional tá sobrecarregado, Sim. então ele não vai poder fazer muito. Hoje em dia eu demoro, 1 hora numa consulta, 1 hora e meia, às vezes dependendo da consulta, 2 horas. Passei por isso. Eu tive a experiência, é muito bom. E eu consigo falar de tudo, eu consigo ser a médica, da família toda.
como que eu conseguia fazer isso em 20 minutos, né? Em Sim. 20 minutos quando eu tinha sorte, né? Às vezes menos. Então, eu acho que eu sempre, eu passei pelo papel de paciente essa semana. Eu e meu marido, a gente falou, a gente tem que passar no oftalmo, mas a gente quer ir pelo convênio, eu não vou pagar uma consulta, porque não tá precisando, é só rotina. Aí fui eu e ele numa clínica e foi aquele atendimento horroroso, péssimo. E aí eu falei pra ele: amor, não existe almoço grátis. Sim. Você quer ser olhado no olho, tratado com carinho, não tem como ser no convênio. E isso é uma realidade, né. Então mas o atendimento humano tem que existir mesmo rapidamente. Se não existir, Sim. o médico não tá sendo o que ele Isso. prometeu ser, né. Onde é possível, né, a gente encontrar, assim, profissionais, até que pessoas que marcam na nossa vida por esse atendimento. Então, tanto o médico, quanto o engenheiro, quanto o cara da padaria que te atende, se ele não te Exato. olhar nos olhos, Ele se ele tem não ter ele tem amor ao que educação. faz. Não é nem às vezes nem tanto só o amor, sabia? Mas o entendimento e o respeito que o outro é uma pessoa Sim. que merece a atenção. E uma das coisas que você fala, Lívia, é que você, tem um propósito de construir, ajudar a formar famílias mais conscientes. Isso é muito legal. E assim, passando por essa hoje a oportunidade que você tem de atender o filho, mas de olhar para a família, como isso acontece, assim? O que que você acha que quais são os benefícios que isso vem trazendo para a própria criança? Uhum. Porque às vezes, sei lá, a criança vem sempre com o mesmo problema. Recorrência, né? Às vezes Não é um melhora. jeito, a rotina, É. né, a criança não dorme, não sei o quê. Então assim, isso me chamou muita atenção, eu sou mãe, tenho 2 Sim. crianças, o Cleiton também tem. Então falar um pouco isso, porque eu acho que acaba sendo um propósito mesmo, né, de entender a família como um todo, né. Exato. Eu na época da pandemia, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu criei um termo que é pediatra de estimação. Sim, No começo as pessoas às vezes, achavam estranho, porque lembrava de cachorro, alguma coisa de pet. sim. Mas o pediatra de estimação, ele nasceu porque, você precisa ser adotado por aquela família. Se se tudo correr bem, você vai fazer parte daquela família mais do que muito familiar mesmo, Sim. muito parente. Vê Você mais, vê né. aquela criança, você acompanha, você faz Primeiro ano de parte vida, né. e você faz parte de momentos maravilhosos e faz parte de muitas dores, de momentos de uma internação, de uma preocupação com um exame. Então você, começa a fazer parte daquela família e foi sempre o que eu sonhei fazer. Por exemplo, do meu avô também, que era esse medicão que todo mundo, Exato. amava e que me inspirou, eu queria ser isso, eu queria ser, uma médica que conseguisse, transpor a medicina. Então, muitas vezes, eu faço o diagnóstico de uma depressão pós-parto de uma mãe que vai no consultório levando seu RN, e o recém-nascido, tá chorando, tá irritado, e você não encontra a causa, e normalmente é aquela mãe muito abalada. Aí Ele sente tudo, né. Sim. o bebê é um reflexo daquela mãe, Aí então não tá muitas grudado, vezes né, tipo assim, tudo ele que ela o sente. cordão umbilical foi cortado, mas nem tanto. Nem tanto. E aí eu já prescrevi antidepressivo para uma mãe na consulta do bebê, já pedi exames, pra uma avó, já prescrevi remédio para uma avó que tá com uma tosse crônica e que leva o bebê na consulta. Porque exatamente, aquela criança, ela é um fruto de uma família que precisa estar bem, né, pra gerar um fruto saudável. Então quando você fala: "Ai, a criança tem que diminuir, os industrializados", a família tem que diminuir, porque ela não vai no mercado, e se tiver em casa a criança vai comer. Então, Uhum. você precisa ver a família como o lugar onde tem que ter uma terra saudável para plantar aquela plantinha que é a É o criança, né. ambiente. É muito legal. E assim, por exemplo, quando a gente compara, né, pensando, você antes fazia esses atendimentos mais rápidos, você sentia que você não conseguia dar o suporte ideal para a família. Qual que é a diferença que você tem hoje, por exemplo, de uma consulta de 5 minutos de uma hora e meia? Eu sempre, quando eu atendo uma paciente novo, Além do principalmente tempo, na claro, né? primeira vez, Uhum. a primeira coisa que eu falo é: "Ó, a gente vai voltar lá pra barriga". Legal. E então eu consigo ver um histórico. Eu também eu tenho uma especialização em neurodesenvolvimento, onde eu costumo acompanhar e ajudar no diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, de TDAH, altas habilidades, e eu preciso do histórico dessa família inteira. Então eu preciso saber como que foi a infância daquele pai,
Ele era um cara esquisito? Ele Sim, era um cara tímido? Ele era um cara sim. com poucos amigos? Porque isso pode indicar que ele tinha alguma coisa que não foi diagnosticada e esse filho pode ter Pode também. ter também. Então, o que difere é que a queixa não é o mais importante. Então, se você vai no meu consultório e você tem a queixa de uma tosse, a gente vai chegar na tosse, mas a gente não vai começar com a tosse. E na consulta de 5 minutos a gente fala, o que está acontecendo É hoje? isso mesmo. Essa é a Agora, diferença. tipo, é o Agora. urgente, É, é a emergência, É né? emergência, né? exatamente. Tipo assim, eu vou passar pela emergência, tá? A emergência é uma coisa. Isso é muito, muito, muito valioso, Olivia. Ainda mais em um mundo hoje onde a gente tem mais dificuldade, cada vez mais, de se conectar com os outros. E acho que por isso que acaba virando a pet aí de A pé de estimação. estimação. Mas, assim, falando. E a gente já vai já partir para o final. O papo é muito gostoso, a gente poderia falar muita coisa. Vamos ter algumas perguntas, né, Cari? Tem sim. Nós tem, Algumas tem, tem, é pra perguntas. gente tocar aqui, Sim, fazer umas mas perguntas antes legais das pra ela. perguntas, eu queria te perguntar assim, hoje, assim, como uma médica empreendedora que você é, o que você precisou fazer, além da medicina, aprender? Eu sei que você já estudou marketing, mas além disso, o que você acha que você teve que rebolar para falar, não, eu preciso ser mais, porque como empreendedora eu preciso aprender. Essa visão de empreendedorismo não é natural para mim. Então eu tenho o médico, não é natural para o médico, vou dizer para vocês. A Sim. gente não tem nada na faculdade, absolutamente nada. Gestão financeira, gestão de consultório, a maioria. E quando eu me formei, como já faz bastante tempo, o mercado mudou um pouquinho. Na época, os meus professores falavam: não vale a pena abrir consultório, não vale a pena ter consultório. Eu ouvi muito isso. Porque tem um monte de gente fechando consultório. E por que isso acontece? Porque o consultório, ele precisa ser visto como uma empresa. E os médicos não veem assim. Eles não sabem quanto Gerenciar, né? entra, quanto sai, quanto que é o gasto deles, quanto eles gastam de luz, de energia, de Custo. internet. Não tem planilha de custos, não tem nada. E eu provavelmente também não teria. Se não fosse meu excelentíssimo esposo maravilhoso, André, um beijo. André, tá vendo, André, ó? Que tem uma visão Um homem de valor. empresarial. Apesar dele ser funcionário público, ele sempre investiu, então ele tem uma responsabilidade financeira que ele Uma aprendeu com visão, os né? pais. Ele teve uma base com os pais dele. O pai dele era fiscal da Receita, então ele tinha uma visão Entendi. muito, Nossa, né? muito É a legal, muito raridade, bom, né? né? Então você imagina. E ele, quando a gente foi dar o passo de abrir o consultório, ele falou: então antes a gente vai precisar estudar esse negócio. E aí ele contratou uma consultoria consultores empresariais que passaram planilhas para ele já prontas, ensinaram como que fazia, que mexia, a gente viu fluxo de caixa. E hoje em dia, é ele que faz para mim. Primeiro que eu não tenho interesse. Obrigada, tá tudo bem. E eu sou uma funcionária, na verdade. Eu sou uma funcionária, porque ele me dá um prolabore calculado Sim. e é esse prolabore que eu uso para as coisas da vida. Uhum. E o resto fica investido no consultório. Nossa, E perfeito. aí ele tem o dinheiro que sobra, ele Investe, investe, exatamente. E aí a gente costuma ter sempre uma gordurinha lá para épocas mais difíceis. E Já ele. divide bem. Mas a Começou gente precisou muito estudar bem, isso. né? Com certeza, que Muito bom, bem, né? começou É muito de marido bem. do marido, é Não, ele é meu impulsionador, chefe, é o gente. seu Meu chefe. chefe. Assim, ó, A mulher ama deixar isso acontecer. Pode cuidar, fica à amor, das vontade. coisas. Porque assim, ó, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sempre associa. Isso é real. O empreendedor, ele consegue ganhar melhor. Ele consegue ganhar bem porque, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha numa empresa, ela trabalha em 10, 15 projetos, ou no seu caso, você trabalha com várias crianças, por exemplo, dentro de um convênio, você ganha ali pelo atendimento, você tem que ser mais rápido possível para você atender mais e ganhar melhor, Exato. né? Quando você abre sua clínica, a consulta, ela é particular, você cobra um valor maior, mas você consegue ter um atendimento muito melhor. Uhum. É uma dúvida que a gente sempre tem. Então, a gente sabe que empreender é para ganhar dinheiro, mas é uma dúvida. O médico, ele ganha dinheiro? Se ele souber, ele pode ganhar dinheiro, mas ele precisa ter a ideia de que, já que, mesmo se ele não tiver uma clínica, ele é Carga. não, e mesmo se ele estiver prestando serviços para alguém, mas ele é a fonte. Então ele precisa também ver a vida dele como algo que tem que ser rentável. O que acontece na medicina é que os médicos saem querendo
ser uma coisa que eles não serão assim que eles saem. Eles querem ser aquele cara do jaleco passadinho, andando com o carrão do ano, comprando apartamento, casa de praia, porque venderam isso pra ele, principalmente a minha geração, né? Que nossa, se você se formar médico, você nunca vai passar fome, nunca vai ficar desempregado. Não é mais verdade hoje, mas na minha época era. E aí, muitos dos meus colegas, eles vendem um status que não é real. E vivem endividados, vivem vendendo almoço para pagar o jantar, mas tem o carrão do ano. Então, Caramba. isso empobrece Construído, né? os médicos. Isso eu lembro muito que o Ícaro falava naquela época que eu comecei a cair as minhas fichas. O médico, ele está empobrecido. E isso vai ficar cada vez pior, porque as faculdades estão abrindo as portas, muitos médicos no mercado, vai ficar mais difícil de ganhar dinheiro. Então, os bons vão se destacar. Então, o médico pode sim. Eu não acho que por exemplo, na pediatria, um médico não consegue ficar rico. Acho muito difícil ganhar seu milhão, Uhum. mas consegue adequadamente pagar suas contas com dignidade, ter conforto. Eu comprei ano passado, eu e meu marido, claro, compramos nosso primeiro apartamento nosso mesmo, saímos do aluguel, tudo Graças isso a com, Deus. com os ganhos do empreendedorismo, né? Uhum. Então, é muito possível se viver com conforto, mas eu acho difícil, assim, tem áreas melhores, né? A cirurgia plástica, Escala mais, você né? consegue escalar, mas na pediatria a gente não tem como sair da consulta. Então, você vende a sua hora trabalhada, mas é possível viver com conforto. Sim. É muito legal. E assim, se você for pensar no dever de casa, né, aqueles aprendizados básicos, que é cuidar bem das finanças que a gente fala, né, que são coisas que realmente pode fazer uma empresa quebrar, né? A gente até trouxe o Flávio aqui em um dos episódios, a gente conversou sobre Contador. isso com ele, né, que ele é um contador. Outra área também que a gente sabe que impacta muito nos negócios é a área comercial, Uhum. que é a área de fechar o negócio, de vender. Eu queria entender como que funciona É. a sua venda. Se ela é por indicação, quando a pessoa chega, como que você faz para convencer aquela família, né, de que você é a Permanecer, pessoa pelo ideal e menos, né? permanecer com você, bati no microfone, ela totalmente infantil. De permanecer com você. E o que que você faz no caso quando a família quer muito o seu atendimento, mas ela não tem condição? Eu sempre fui muito ruim de vendas. Isso eu acho que é uma coisa que é aprendida, mas até a página 2. Você tem que ter Uhum. uma manha para vender. E eu nunca fui boa nisso. E como eu descobri isso? Na verdade, eu me vendo o tempo todo, né? Porque quando eu produzo conteúdo, estou Você vendendo a está minha se vendendo. pessoa. Sim. Mas vender produtos e coisas para mim é muito difícil. Tanto que eu fui uma história fracassada de cursos online. Eu tive comunidade eu já tive muitos cursos. Eu já tentei várias coisas e todas floparam, gente. Nossa, faz Porque eu parte. tenho uma dificuldade. No Talvez processo, né? no processo de venda. O processo de venda para mim é doloroso, chega a ser doído mesmo. Então eu tenho uma dificuldade. Então as pessoas chegam normalmente já comprando o meu produto, que é a consulta. Mas o meu produto eu garanto que é muito bom. Então a minha consulta ela tem um diferencial, que é esse olhar que eu tenho a capacidade de ter para a criança como um todo. Então, antes eu abro a porta do consultório, eu não olho para os pais. Quer dizer, no primeiro momento. Eu vou direto para a criança, independente da idade que ela tenha. Sim. Então, ele é o meu foco, ele é meu paciente. Oi, querido, você cresceu, ai, que bonitinho, nossa, que cabelo. Você começa com aquela. Você tem que encantar a criança. Sim. E os pais serão encantados Pela secundariamente. Quando você cuida bem do seu filho, quando Exato, alguém cuida bem do seu quando alguém filho, trata bem conquista seu filho, você o pai. conquista a família. Conquista mesmo, é verdade, né? Quando você leva seu filho pra qualquer lugar, a pessoa vai falar e abraça, e Pronto. chama, conversa, trata bem. É E muito esse bom. atendimento acaba Nossa. sendo a sua venda, né? Esse é a minha venda, A exatamente. indicação, a permanência, porque a pediatra é uma coisa que nos acompanha Na vida, exatamente. E aí, E aí a sua segunda pergunta sim, da questão financeira, Uhum. eu sempre quis fazer algo, ou algo voluntário, ou algo com preços módicos, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, essa parte a gente não falou ainda, mas eu tive um diagnóstico tardio de transtorno do espectro do autismo, foi isso que me fez fazer a subespecialização e também atender essa área. E uma das características muito fortes do transtorno do espectro do autismo é a dificuldade de conexão com
nós somos, com a mensagem passada. Então é muito difícil para mim entender quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa está exagerando, eu não consigo muito enxergar sutilezas. Então eu sou facilmente enganável. E Eu sou hoje, né? muito. É fácil você me levar na conversa. Conversa de vendedor bom, então eu caio em todos. Então, eu tenho dificuldade de julgar quem realmente precisa de ajuda. Uhum. Então, eu não consegui Você tem um estruturar critério, né? um critério. Então, qual é o critério hoje? Algumas vezes eu sinto mesmo. Então, algumas vezes eu peço para o Espírito Santo de novo me guiar para eu saber quem precisa de ajuda. E às vezes eu erro, e tudo bem. E o critério que eu uso, por exemplo, eu e a gente tem o grupo de oração, as Sim. Madalenas, que é um grupo de mulheres. Elas sempre pagam valores especiais, o que der para pagar, tem umas que não pagam, Sim. porque são pessoas que têm a mesma base, as mesmas crenças. Convive É muito mais também. difícil alguém do Madalenas querer me enganar, querer passar a perna. Infelizmente já aconteceu, mas fica entre nós. Ser humano. É o sendo ser humano, exatamente. Faz Então eu parte. tenho isso, as Madalenas sempre têm um valor diferencial e eu vou sentindo, sabe, no coração. Por exemplo, eu tenho pacientes que são meus pacientes há muito tempo, os pais perderam o emprego. Eu falo, você não vai mais pagar. Você vai continuar sendo meu paciente, mas claro, já eram Entendo, pessoas né? conhecidas. Então eu tenho uma paciente que a mãe tem que sair do emprego porque a menina tem uma paralisia cerebral muito grave. Aí você vê aquelas dificuldades. Já avisei ela, você não paga mais minha consulta. Então eu consigo agora, porque eu não preciso, esse valor não vai fazer tanta diferença no fim do mês. Eu consigo fazer essa abertura quando eu sinto que aquele paciente precisa. É bem interessante. Assim, 2 dúvidas que eu tenho também, que acho que isso aí pode ser bem interessante, né. A primeira delas, assim, é como que o que que acontece hoje em dia? Que então, hoje às vezes eu vejo algumas pessoas até brincando: "Ah, hoje todo mundo tem TDAH, hoje todo mundo tem autismo, hoje". Por quê que hoje a gente tem esse volume de pessoas sendo Normalmente diagnosticadas? eu ouço essa frase: "Nossa, todo mundo tudo é TDAH agora, tudo", e as pessoas falam isso como uma coisa ruim, eu acho isso maravilhoso. Eu vou explicar Que por bom quê. que as pessoas estão se entendendo. Exato. Primeiro o acesso à informação, né. Então a gente sempre teve muita neurodiversidade, a gente sempre teve, o TDAH, o TEA e as altas habilidades, elas, não são doenças, apesar de estarem no CID, elas são um jeito diferente do cérebro funcionar. Então, sempre teve pessoas cujo cérebro funcionava diferente. Só que a Pensa, gente gente, eu erro. e aí, só que a gente colocava etiquetas nelas, né. Então, era o tímido, o isolado, o esquisito, o agitado, o burrinho, o desatento. A gen na sua, galera do 5º ano, pensa lá, tinha um monte. Tinha um monte. Que a gente não tinha diagnóstico, as crianças Avoado, né? avoada, as crianças iam sobrevivendo, sofrendo Sobrevivendo. aqui, às vezes dava certo, às vezes não dava certo. E hoje a gente tem acesso à informação e a gente, coloca nome nas coisas. Uhum. Então, não, você não é avoado, você tem TDAH. E dá pra viver melhor. Fazendo terapia, ajustando aqui, aqui e ali, você não precisa Sim, sofrer. sofrer tanto. Então, botar nome nas coisas faz com que você tenha acesso a tratamento. E que bom, né, que a gente tem isso hoje, né, porque a pessoa às vezes tá sofrendo e ela não sabe o motivo, nem sabe que hoje ela pode tratar, né, Você isso buscar ajuda, acho quem realmente muito tá legal. sofrendo, buscar ajuda. Exato. Gente, a gente tem perguntas Vamos lá. Oba, pra bora. fazer? Vamos lá, pegar uma das perguntas aqui que a gente Gente, teve. ó, eu já fico muito feliz com quem tá participando aí, respondendo as Sim. perguntas, tá? Continuem. Então, você falou sobre o diagnóstico, né, no caso do grau 1, né, teve uma pergunta aqui, por que alguns nível 1 levam, se estiver falando alguma coisa errada, você fala, Não, tá? imagina. Porque alguns nível 1 levam a vida normal, enquanto outros não conseguem fazer absolutamente nada. Então, a gente tem no transtorno do espectro do autismo, que é isso que a gente divide em graus, né, a gente tem 3 graus. E a gente não diz, leve, moderado e grave. Não é assim que a gente classifica. A gente classifica em quantidade de apoio que aquela criança, aquela Suporte, pessoa né? precisa. Suporte que aquela pessoa precisa. Um nível 3 de suporte é aquele que você lembra quando você pensa num autista. Que é aquele de Hollywood. Então, muitas estereotipias, normalmente não verbal, se balança, não tem nenhuma capacidade de atividades de vida diária, de Precisa de autocuidado, auxílio, sem né? auxílio. Então, Uhum. precisa de muito apoio. E esse autista todo mundo vê. Todo mundo sabe que é autista, é facilmente identificável. E quanto mais tratamento precoce essa criança tiver, claro, a gente tá falando da criança, o adulto não.
é possível que esse autista nível 3 de suporte muito grave consiga passar para um nível 2 de Ganhar mais suporte. autonomia, né? Então é por isso que a gente bate tanto na questão das terapias, principalmente nas crianças. O nível 2 de suporte precisa de um pouco de suporte. Então é uma pessoa que consegue fazer tudo em casa, fala, se comunica, mas de maneira esquisita. Ele fala meio truncado, ele não consegue enfrentar situações sociais como uma festa, como um ambiente barulhento. Ele se priva de ir nesses lugares porque ele precisa. Para resolver burocracia, ou ir num banco, ele precisa que alguém esteja com ele. E o nível 1 é aquele que você não diz que é. Então, o nível 1 não precisa precisa de suporte, Sim. mas não precisa de suporte para nada da vida diária, para Uhum. dirigir, para trabalhar, para cozinhar. Quando que esse autista vai precisar de suporte? Precisa de suporte terapêutico. Ele precisa fazer terapia porque, apesar dele ser aparentemente normal, O cérebro dele funciona o diferente. cérebro funciona muito diferente. Sim. Então, no meu caso, por exemplo, as pessoas se surpreendem. Como eu falo muito bem, um dos meus hiperfocos é a comunicação. Sim. Que legal. As pessoas que lembram do autista como alguém que não tem uma comunicação boa se surpreendem, mas eu tenho uma dificuldade de entender essas sutilezas. Então, eu tenho dificuldade na comunicação intersocial, só que é sutil. Então, se o autista não tiver essa sutileza, se for muito na cara, ele não é nível 1. E não existe nível 1 não verbal. Todo autista nível 1 tem que ser verbal. Bonito. Ótimo. Bem legal. Muito obrigado, Josi, pela pergunta. Respondido. E nós temos uma pergunta aqui do André, né? Como você enxerga, né, que o seu papel profissional mudou de empresária, né, e empreendedora, por exemplo, de quando você era médica para o que você faz agora para a sociedade? Eu acho que o que mudou é que eu consigo ver mais propósito hoje em dia. Então, é claro, você entra na medicina com um propósito. É muito difícil uma pessoa. É que vai passando o tempo, as pessoas vão perdendo o brilho nos olhos, a vontade, né? Mas todo mundo entra na faculdade Automático, pra. né? Entra no automático. E entra no automático, mas todo mundo entra na faculdade com um sonho, né? De ajudar pessoas. A medicina é algo que não é fácil você enfrentar 6 anos de faculdade, Mesmo. residência, sem ganhar nada, pagando faculdade. Então você entra com propósito. Então, só que aí no meio da carreira você pode perder muito. Eu perdi o propósito. E hoje em dia eu voltei a ter. Então, o propósito de ajudar não só meu paciente, mas ajudar as pessoas a terem acesso à saúde, à informação de qualidade em saúde, com tanta desinformação, Sim. isso é um propósito que eu só tenho agora que eu empreendo, que eu tenho tempo de ter esse propósito, né? Nossa, Sim. muito legal. Entendi. E, Ótimo. e a última pergunta para finalizar, nesse período que a gente está vivendo agora, como que as mães podem fazer para poder proteger seus pequenos, né? Essa desse- minha Igual, querida Olivia, inverno. o Antônio, meus filhos já tá há 15 dias doente, é ouvido, é garganta. Claro que você pode responder, ó, Ajuda vai lá as no meu mães. consultório, que eu vou responder. Não, e o propósito? Perfeito. A internet, ela fala bastante sobre isso, vamos lá. Gente, não existe milagre. Então, toda vez que você entrar num Instagram que alguém tá prometendo um milagrinho pra você, você foge, porque vai ser caro. O milagre é o que a avó já falava, mas mais ou menos. Por quê? A gente precisa de pé no chão, contato com sujeira. Então, aí a avó já não concorda mesmo, porque pé no chão, a doença entra pelos pés. Tem que pôr meia no pé. Então, pé no chão, contato com natureza, tomar sol. Criança brincar, sabe? Brincar fora de casa, sair da tela, atividade física, comida de qualidade colorida, aquele prato cheio de verde, de vermelho, de comida de verdade, abrir menos pacote, comer mais comida. Hidratação. Hidratação não só tomando água, mas jogando soro nesse nariz, porque sim, o vírus entra pelo nariz e pela boca. Então, se a gente jogar sorinho, fazer lavagem nasal, isso Ajuda. previne gripes e resfriados. E lembrar que ficar doente faz parte da infância. Vai ficar doente pra caramba. O objetivo principal não é não pegar gripes e resfriados, é não complicar, não Passar usar por antibiótico isso, né? toda hora, não ser internado, porque doente todo mundo vai ficar. Muito legal, perfeito. Ai, muito bom sua participação aqui, Lívia. E para finalizar, eu quero que você olhe para aquela câmerazinha ali e fala. Eu queria que você falasse para o médico mesmo, ou para um empreendedor que está aí do seu lado. Qual a dica que você dá? Que fala assim: olha, façam isso. Na transição, ou indo para a internet. Essa dica para que as pessoas ouçam e, quem sabe, inspirar outras pessoas a fazer um trabalho como você faz.
principalmente para os médicos, mas vale para todo empreendedor. Quem não é visto não é lembrado. E, infelizmente, os médicos não caiu essa ficha. Vocês precisam aparecer, gente. O diploma na parede não é suficiente, o boca a boca não é suficiente. Eu tenho vergonha de gravar vídeo, então escreve carrossel. Mas apareça, porque o nosso shopping agora é, ó, É isso aqui. Nossa, Então, muito bom. Lívia, muito Muito obrigada. obrigado. Delícia estar com Obrigada a você vocês, aqui. adorei também. Fala meninos. onde fica o seu consultório, fala o seu arroba, para as pessoas também Sim. te seguir. Telefone também para entrar em contato com você, por favor. @ doutora Lívia Genari, Genari com 2 N's. Fica à vontade para falar no direct, sou eu que respondo, não é maquininha, sou eu. O meu consultório fica em São Caetano, no centro, na Rua Amazonas 521, sala 73. Lá no arroba, lá no meu Instagram, tem um link para direcionar diretamente para minha secretária, que vai te atender com carinho e todos são bem-vindos. É isso. Muito obrigado. Obrigada a vocês, adorei. Gente, fiquem com Deus. Compartilhem, por favor, esse episódio aí para que outras pessoas conheçam a história da doutora Lívia. Que você seja inspirado também a fazer o melhor no seu trabalho, no seu empreendimento, com muito propósito, tá? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.